E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como vão? Silver aqui. E bem, esse vídeo de hoje aqui foi um pedido do nosso querido amigo Gabriel KRP. Ele pediu para eu reagir a essa teoria suprema do nosso querido amigo Linkezin. E cara, eu honestamente tive um probleminha, assim posso dizer, para reagir a essa teoria suprema. É porque o Linkezin, ele já tinha feito esse vídeo antes da teoria suprema, e ele fez um remake desse vídeo. E tipo, a diferença de tempo que ele fez de um vídeo pro outro é pequena, então eu não sabia qual eu deveria reagir. Aí eu acabei optando pelos que tinha mais tempo de vídeo. E bem, então vamos lá, né? A teoria suprema de Plants vs Zombies, parte 1 do Linkezin. E vamos lá. Cara, esse vídeo tem mais de um ano. Acho que aqui ele ainda não tinha feito o mangá dele. Passando no começo do vídeo pra lembrar você de não se esquecer de me seguir lá no meu Twitter e nas minhas outras redes sociais antes de começar o vídeo, ainda, beleza? Links aí na descrição. Agora sim, vamos pro vídeo. Oi, eu sou o Link, eu tenho um canal de teorias e... você não leu errado. Hoje é dia de fazer o remake de uma das 3 teorias mais famosas do canal. Um jogo que eu tenho certeza que você conhece esse jogo. Você pelo menos já ouviu falar dele, não é possível. Plants vs Zombies. Um dos mais famosos Tower Defense que já foi lançado em todo o mundo. Quem não se lembra de em algum momento ter visto esse joguinho no seu celular, onde você tinha que parar um apocalipse zumbi usando as suas famosas plantas mutantes que atiravam ervilhas. E ironicamente, por mais esquisito que pareça, ele é um dos jogos com uma das histórias e uma das linhas do tempo mais bem montadas que eu já trouxe aqui no canal, que fez com que a teoria desse jogo fosse tipo uma das mais famosas do canal. Enfim, caso você ainda não conheça, Plants vs Zombies vai ser uma aventura no mínimo interessante. Aquela propaganda no meio do bagulho. Vai de boa. Vento fora de controle? Conheça o Windfree. Faz parte. Controle até o vento. Então, senta aí e vem. Vem comigo. Vambora. The zombies are coming. E esse era meio que o momento do jogo que começava aquela famosa musiquinha muito legal. Filhão, sente o beatbox do pai. Enfim, vamos nessa. Plants vs Zombies é uma franquia bem grandinha, pra ser sincero, com mais de 5 jogos sendo lançados ao todo, e ele é uma daquelas franquias que funciona tipo igualzinho Five Nights at Freddy's. São aquelas famosas franquias onde os criadores não parecem querer fazer uma linha do tempo muito bem definida, assim. Aí o terceiro jogo vem antes do primeiro, aí depois vem o quinto, e aí depois vem o sétimo, do nada. Plants vs Zombies é exatamente assim. O início da nossa franquia, pra vocês terem uma noção, não é no primeiro jogo, nem no segundo jogo, nem no terceiro jogo, na verdade, também. O início da nossa franquia é em uma imagem de Plants vs Zombies Garden Warfare, um jogo FPS online da franquia que foi lançado anos depois. Especificamente, nossa franquia começa nessa imagem aqui, a primeira datação de 2 personagens. Sensen, Far e Upset. E não tô conseguindo ler ali o resto. É por causa da qualidade do vídeo? Deixa eu ver aqui. Não, realmente tá ruim de dar uma lida ali, cara. Só dá pra ver ali uma setinha no... provavelmente Crazy Dave, chamado de Shit, trapaceador. Muito importantes e de uma rivalidade muito importante aqui na franquia. Esses 2 carinhas que estão aparecendo aí nessa imagem são Crazy Dave e o Dr. Edgar Zomboss. Vocês provavelmente já conhecem esses personagens porque são os 2 mais famosos da franquia. Eu não conheço, eles são tipo o Naruto e o Sasuke desse universo aqui. Basicamente isso. Esses 2 personagens são aspirantes a cientistas e tava rolando uma feira de ciências na cidade onde os 2 moravam. E é aqui que nasce uma grande rivalidade, porque os 2 tiveram projetos de grande destaque, o Professor Edgar e o Crazy Dave. O projeto do Crazy Dave foi basicamente criar uma planta viva. É meio que eu sei que todas as plantas já são vivas, mas aí no caso ele fez uma ervilha com olhos e boca que atira outras ervilhas. Enquanto que o Dr. Edgar, ele foi, digamos, um pouquinho mais ignorante.
ele criou uma fórmula de ressurreição. Não tão contente assim com seu projeto, para provar a eficácia de como aquilo ali funcionava, o Dr. Edgar morreu, ressuscitou como um zumbi, com o seu cérebro perfeitamente funcionando, e ainda conseguiu a façanha de ficar em segundo lugar. Meu Deus, a vida desse cara aqui é muito ruim. E a partir daqui, começou toda, digamos assim, a rivalidade que vocês vão ver mais pra frente em toda a franquia. E isso sim, nos leva para o primeiro jogo da franquia, que incrivelmente não é Plants vs Zombies 1. Na verdade, nós vamos para Plants vs Zombies Adventures, um jogo lançado em 2013 que pouquíssimas pessoas conhecem, porque era meio que tipo um joguinho de Facebook, mas ele se passa antes de Plants vs Zombies 1. Nesse joguinho aqui, o Adventures, o nosso Crazy Dave ainda era um pouquinho mais jovem, já era um cientista, criador de plantas e tudo mais. No entanto, ele ainda tinha muitos NPCs à sua volta, muitas pessoas que inclusive citavam dentro de todo aquele jogo como o nosso Crazy Dave ficava um pouco mais inspirado a cada dia. Ou seja, dá pra gente entender que o fato dele ter ficado meio maluco da cabeça foi algo que foi rolando conforme o tempo, conforme ele começou a ficar inteligente e inventar umas planta maluca que atira ervilha, ele foi ficando mais chapado da cabeça. O que digamos que na primeira imagem não parecia, já que ele era muito normal, mas tudo bem, né? Vamos relevar isso aí. O início do Plants vs Zombies Adventures também mostra um pouco pra gente como funcionava a origem de fato dos zumbis. Logo quando a gente vai começar o jogo, na campanha, a primeira coisa que a gente tem que fazer na campanha é a remoção de uma fumaça esquisita roxa que tava atrapalhando o crescimento das plantas no jardim. Essa fumaça roxa aí é a mesma que vai aparecer na tela de loading e no menu do Plants vs Zombies 1. Nunca reparei, cara. Ela provavelmente é alguma parada que o Edgar tava tentando usar pra criar um exército de zumbis. Então aqui a rivalidade começa a ficar um pouquinho mais forte, Dr. Edgar começa a criar um exército de zumbis do mal, enquanto que o Crazy Dave começa a criar um exército de plantas que atiram coisas, e aqui fica tudo definido. E aí chega a hora do famoso Battle Royale, que nos leva para o primeiro jogo da franquia de fato agora. Plants vs Zombies. Joguei pouco. 1. A história do Plants vs Zombies 1, inclusive, é a mais simples de todos esses jogos aqui. A gente aqui é o vizinho, um NPC sem nome que acabou de se mudar para um lugar que é do lado da casa do Dave. É o vizinho? Não, a gente era o vizinho? Eu honestamente achava que a gente era o Crazy Dave, né? Porque o Crazy Dave que tem as plantas. Pra mim, tava claro desde o começo que eu era o Crazy Dave. Talvez por eu não ter jogado o suficiente e também na época eu não sabia nada de inglês, talvez acho que aconteceu essa confusão. Tem mais gente então viva no mundo de Plants vs Zombies? Oxi. E, ao mesmo tempo, do lado do cemitério. Ou seja, meio que tem uma guerra começando de dois lados aqui, a gente se muda meio que pro meio do campo de batalha aqui. É um ótimo lugar pra escolher uma residência, inclusive. Parabéns ao imbecil do cara que quis se mudar pra cá. E o primeiro Plants vs Zombies basicamente não tem lá uma história. A gente tá no meio de uma guerra, então enquanto os zumbis vão tentar matar a gente e matar o Dave vai ajudar a gente vendendo plantas, ajudando a gente a fazer coisas, funcionando como uma espécie de NPC de tutorial, e com a nossa ajuda o Dave consegue de fato derrotar os zumbis. A gente consegue dar uma surra neles, derrotamos o Dr. Edgar, eles são obrigados a dropar do cemitério porque a gente deu uma surra neles e a gente acaba salvando o mundo. Isso se não fosse uma coisa que aconteceu, tipo, um pouquinho depois, em 2013. O anúncio de Plants vs Zombies 2. É o seguinte, o anúncio de Plants vs Zombies 2, ele começa com a nossa casa. A casa onde passa todo o Plants vs Zombies 1 e tudo mais que a gente tava acostumado. Nós moramos aqui nessa casa e o Crazy Dave, que era nosso vizinho, morava em uma espécie de van no meio da rua. No entanto, não é exatamente o que esse trailer do segundo jogo aqui dizia. Um dos primeiros plots, de fato, de Plants vs Zombies, dentro de toda a franquia, era que o vizinho não existe. Pois é. O protagonista do primeiro jogo não existe. Dá uma olhada de fato no trailer do segundo jogo e você vai perceber isso. Quer dizer, em todo o primeiro jogo a gente é o vizinho e a gente mora nessa casa aqui. Mas no trailer do segundo jogo a gente descobre que essa casa aqui é do Dave. As roupas que tem no lugar são as roupas do Dave. As plantas dentro da casa são as plantas do Dave. E no jornal que tá fazendo o anúncio de um salvamento do mundo, o jornal anuncia que quem salvou o mundo foi o Dave. Ou seja, essa é uma das coisas mais engraçadas pra vocês pensarem se vocês rejogarem o primeiro jogo agora, mas vocês vão perceber que o Dave ficou o jogo todo falando sozinho, e além de ficar falando sozinho, ele vendia itens pra ele mesmo. Eu não sabia que dava pra ficou comprar muito item. mais legal graças a isso. Tendo entendido essa
coisa aí, vamos passar pra gameplay do segundo jogo em si. O segundo jogo começa de fato com uma história até quase tão simples quanto a do primeiro. O Dave tá conversando com o vizinho, que a gente sabe que não existe mais, e tá enfrentando alguns zumbis tranquilamente no seu dia a dia, até que no final do primeiro nível acontece uma coisa que vai mudar toda a linha do tempo desse jogo pra sempre, que é isso aqui. No final do nível, o Dave encontra um taco. Um dos zumbis acaba dropando um taco pra ele, que ele tinha feito, e é o taco supremo, incrível, e ele decide comer esse taco. E ele acha esse taco uma delícia. E aí, ele tem a maravilhosa ideia de testar a máquina do tempo que ele acabou de criar pra voltar no tempo e comer o mesmo taco de novo. O homem é o Stonk Supremo. Só que, sei lá, negativamente falando. Sim, senhores. O maior problema do segundo jogo é que Dave inventa uma máquina do tempo, mas ele não sabe como funciona uma viagem do tempo aqui no universo de Plants vs Zombies. Então deixa eu explicar pra vocês como as coisas funcionam aqui. A franquia de Plants vs Zombies, ela tem um estilo de viagem no tempo extremamente convencional. Ou seja, é aquele tipo de viagem no tempo alterando o passado, você muda o futuro. Então imagina isso daqui. O Dave inventou uma máquina do tempo, tentou voltar no tempo para poder comer o seu taco ali, mas ele cometeu um pequeno erro de cálculo que fez ele voltar na Era das Pirâmides. Nossa, mas parabéns, calculou certinho, meu amigo. Parabéns. Dave voltou lá para a Era das Pirâmides milênios atrás com um monte de plantas vivas que conseguem atirar ervilhas, exatamente ao mesmo tempo que o Dr. Edgar também criou uma máquina do tempo e teve literalmente a mesma ideia. Ele queria voltar no tempo para poder derrotar o Dave antes que ele tivesse nascido ou alguma coisa do tipo, para poder alterar o futuro. Mas as duas máquinas do tempo dos dois são meio que interconectadas, o que mostra que eles podem ter tido uma espécie de amizade mais para trás, ou um deles meio que copiou a máquina do tempo do outro. Eles até chegam a citar dentro do jogo que as máquinas do tempo têm uma espécie de assinatura idêntica. Então, eles têm duas máquinas do tempo iguaizinhas, que onde um deles vai, o outro vai junto. Então os dois caem na Era das Pirâmides e começam a lutar na Era das Pirâmides. Eles terminam de lutar, saem dali, tentam avançar um pouquinho mais com a máquina do tempo, e é claro que quando eles vão pro futuro, eles vão aos poucos alterando o futuro e alterando fatos históricos do futuro, e momentos históricos, como por exemplo, a Era das Pirâmides, a Era do Gelo, a Idade da Pedra, a Era da exploração do mundo com navios, e cada vez que eles avançam um pouco mais na linha do tempo, eles criam mais futuros alternativos. Um exemplo básico disso no jogo. No início do game, o Dave volta para a Era das Pirâmides, não é? Ele vai lá, deixa um monte de plantas bizarras ali que tem vida própria e vai pro futuro. Milênios se passaram e aquelas plantas continuaram ali. Ele não levou as plantas junto com ele, assim como o Edgar também não levou os zumbis com ele. O que faz com que quando ele vá pro futuro, essas plantas tenham evoluído e um monte de plantas que aparecem no jogo. Caraca, maneiro. Caraca, banana, maluco, como ela fica? Tá, por que a banana vira uma espiga de milho? Tá, ok. Laser Beam vira o tomato. Por que, cara? Caraca. Não foi o Dave que criou, são plantas que ele não conhece e ele não sabe o que faz, porque não foi ele que fez aquelas plantas, elas meio que foram evoluindo sozinhas, de forma natural, assim como também os zumbis. Se vocês forem perceber bem, Plants vs Zombies... Ok. Os zumbis foram até uma evolução mais ok do que tipo a série do Loki no universo da Marvel. O segundo jogo abre margem pra toda essa parada de multiverso e linhas do tempo alternativas. Cada vez que o Dave e o Dr. Edgar viajam pra um lugar diferente do tempo, pra uma era diferente do tempo, eles mudam acontecimentos. E quando eles mudam acontecimentos, eles fazem com que o futuro seja diferente, fazendo com que quando finalmente a gente volte pro futuro de fato, pro local de onde tudo começou, as coisas estejam um pouquinho diferentes. E é por isso que em Plants vs Zombies Garden Warfare a gente tem plantas que andam e falam. A gente tem exércitos de plantas que andam e falam. E isso tudo por causa de um maldito taco de frango com pimenta. Pois é. No final do segundo jogo, nós temos pequenas coisinhas minimamente esquisitas que começam a acontecer. Uma delas que chama atenção é o início de criaturas de certa forma antemporais, como se guardiões do tempo começassem a aparecer, porque Dave e o Dr. Edgar começaram a bagunçar as linhas do tempo dentro daquele universo. E esses guardiões, eles vêm na forma de cabras e de gnomos.
Eu sei, tá começando a ficar cada vez mais chapado, mas pra dar pra vocês o tempo de respirar e entender o que tá acontecendo, o resto disso vai ficar pra parte 2 da teoria suprema de Plantas vs Zombies. Bom, jovens, então beleza, é isso. Eu tenho certeza que vocês não esperavam tanta coisa pra plantas e zumbis em um joguinho de Tower Defense. É muita coisa. Mas eu falei pra vocês simular, que esse jogo aqui era minimamente surpreendente em questão de linha do tempo, não é mesmo? Então, muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Valeu, falou. Falou, linkzinho. Fui. Cadê? Dá aquele like maroto aqui pro linkzinho. E vamos ver o que tem de comentário aqui, cara. Vamos ver que tem coisa interessante. Daniel Leite, esse jogo é genial e nostálgico. Sinto orgulho de ter zerado o primeiro jogo. Eu não zerei, cara, infelizmente. Quem sabe no futuro. Felipe de Melo Souza, 7,53. Correção, na verdade, o zumbi dropa uma garrafa de pimenta. O David já tinha taco. Ele usa a garrafa de pimenta pra comer o taco. Ok. Isso que eu achei um pouco estranho, que ele mostra realmente dropando pimenta, não taco. Mas ok. Zazi, conheceu o Link por causa da teoria de Plantas vs Zombies. Justo. O contador. Amo quando ele lança a parte 1 e já lança a parte 2. Quase na mesma hora. Dá uma satisfação. É porque ele já tava pronto, né? Imagina eu. Ele já tava pronto, ele já tinha literalmente feito o primeiro vídeo. Então ele já tinha o vídeo dele anterior como base e deve ter acrescentado coisas extras. É tipo os meus reacts, cara. Meus reacts eu gravo eles, honestamente, muitos deles no mesmo dia. E eles acabam saindo em dias diferentes. Tanto que vocês podem até ver ali em cima na barra do meu navegador as abas que eu tô. As abas de vídeos que eu irei reagir nesse tempo. Então faz parte. Eu só seto certinho o programa pra quando vai sair a parada. Raptor Guy. Gameplay de Plantas vs Zombies. Coloca planta e pega sol. Lore de Plantas vs Zombies. Um cara louco que se dizia seu próprio vizinho que batalha contra um cientista que revive os mortos entre dimensões. E com isso gnomos que controlam um tempo que interrompe a guerra por conta de que eles estavam bagunçando as linhas do tempo. Ok. E o último que eu vou ler aqui. 1:22. Assim você quebra o game, Link. Já não basta fazer vídeo top e ainda saber cantar. Tem link pra tudo, sabia? Quero a versão completa. Meu Deus. Justo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Deem like aí embaixo. Se inscrevam no canal. E comentem aí embaixo se querem que eu assista alguma coisa. Vídeo original na descrição, como sempre. Fiquem bem, se cuidem. E até a próxima, pessoal. Falou!